Hoje eu tenho companhia no meu canal. Olha quem apareceu. Olha quem voltou, apareceu, não é mesmo? E no dia 1º de abril nós vamos contar 6 mentiras que te contam antes de você ir pra Portugal. Que contam algumas. E contam algumas. Tem pequenas. muito mais que 6. É mais fácil por conta da língua. Essa é uma mentira muito grande. Português, mas é um português de Diferente. Portugal. É, exato. E tem uma dificuldade de você entender algumas coisas no começo, é bem complicado. Mas pra mim foi. Qual foi a dificuldade sua no começo? Falar no telefone com eles. No telefone? Porque eu não entendi o que eles falavam no telefone. Porque pessoalmente você faz leitura labial, né? É. Quando eu cheguei em Portugal, pra mim foi muito difícil também essa parte, porque eles falam muito rápido. E dependendo do lugar, por exemplo, você foi pra Lisboa e foi pra Aveiro também. Foi. E pro Porto. Então você sentiu a diferença entre essas regiões? Sim, conheci pessoas também de outras regiões. De outras regiões. Tem totalmente tudo diferente. É tudo diferente. Então, assim, cada lugar, Aveiro, Lisboa, Porto, enfim, qualquer cidade vai ter ali o seu sotaque. É a mesma coisa. Eu sou paulista, a Marcela é do interior de São Paulo. Ela tem o sotaque dela, eu tenho o meu sotaque, apesar de ser paulista, as duas de São Paulo são muito parecidos, mas ela tem um R a mais, né? Que fala uma coisa mais interiorizada, né? Uma coisa mais do interior mesmo. E tem algumas expressões que ela fala que eu não entendo, não é? E tem algumas expressões que eu falo que você não entende. Que são expressões de São Paulo, que eu falo, como que você não entende isso? E Portugal vai ser a mesma coisa. Exato. Se você pegar pra falar com alguém das ilhas, você não entende nada. Mas eu falando francês com alemão, com português, tudo junto. Agora vamos pra segunda. Essa é polêmica. Essa é polêmica. Que o custo de vida é baixo, que a gente viaja toda semana. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem a facilidade de viajar. Realmente é fácil viajar. É mais fácil. Tem algumas passagens bem baratas, mas não é assim. Sim, eu já paguei passagem muito barata, sei lá, pra ir pra Paris, por exemplo, né? Tipo 20 euros. Só que na ida, na volta, é 70, 80 por pessoa. Então tem isso também. Às vezes encontra até, ele volta barato, mas aí tem toda aquela questão que ninguém fala do você está se regularizando e você está saindo do país do seu período de regularização. Também tem isso. Que é problemático. É problemático também. Essa parte também. Tem só saia, né? Só viaje, se você tiver já com a sua residência, se você já tiver regular. E assim, tem algumas coisas, tem algumas passagens baratas, mas não é assim, porque quando a gente fala assim, a gente foi pra Portugal, a gente vive em Portugal, as pessoas falam, aí você viaja toda semana, você viaja todo dia. Não é bem assim não, gente. E outra coisa também é sobre o custo de vida. Eu vejo muitos influencers também, muitas pessoas que estão na internet falando que, por exemplo, eu pago 300 euros no meu aluguel, ou eu pago 15 euros de água. 15 euros de água. 5 euros de luz. É uns valores. 100 euros de mercado, eu e minha esposa, 2 filhos. É uns valores absurdos que normalmente isso não vai acontecer, né? É importante a gente entender que sim, tem como você economizar, sim, tem como você ter um custo de vida legal, né? Da maneira com que você espera ou que você se planeja, mas isso tudo vai começar ali antes de chegar em Portugal, no planejamento mesmo desse processo que você está fazendo. O poder de compra lá é muito maior do que aqui. E o custo de vida vai ser baseado no salário mínimo. Então, o salário mínimo, o que se compra aqui com o salário mínimo é muito menor do que se compra em Portugal com o salário mínimo de Portugal. E no valor de lá. Principalmente os arrendamentos em Portugal, eles estão um pouco salgadinhos, né? Nesses últimos anos pós-pandemia. E aí a gente vê muita gente falando, porque eu pago 250 euros aqui no interior da Carochinha. Você paga, mas o seu contrato é de quanto tempo atrás? De 4 anos atrás? 5 anos atrás? Agora vamos à terceira, que tem a ver com a segunda. Mora no interior, que é mais barato. Tem a ver um pouquinho com o que a gente tava falando. Não é tão mais barato assim, você pode achar arrendamento mais barato. Sim, porque quando a gente tava no Porto, eu tava vendo casas no Porto de T2, que são 2 quartos,
no Porto 800, 900, 1.000 euros. Sim. E aí em Braga, que é mais pro interior, ali em Guimarães, eu já achava um T2 por 500, 550. Eu tava 300 euros de aluguel, mas tá bom, mas tem que comprar o carro. Entra o custo do carro, entra o custo também de, se você, por exemplo, trabalha em um lugar mais distante, por exemplo, eu trabalho no Porto e moro no interior. Isso. Porque no interior normalmente pode ter menos oportunidade de trabalho. Não que tenha, mas pode ter, pode ser mais limitado. E você tem que ir para outras regiões. Então, obviamente, você vai precisar de um carro. E às vezes o que você gasta de gasolina é o que você gastaria morando num lugar mais centralizado. Tem que pesquisar a cidade que você tá indo, porque às vezes você vai para o interior, vai para um lugar mais assim, só que é muito próximo do centro. E isso vai ser uma baita de uma vantagem, né? Se você for, por exemplo, eu morei no Porto, mas eu morei em Gondomar. Gondomar é considerado o interior do Porto. Mas é grudado ali. Mas é do lado, então eu tinha shopping, eu tinha tudo. Tinha metro. Tinha tudo, metro, tudo perto. Então assim, não senti. Diferente de uma outra época que eu morei em Felgueiras. Felgueiras era muito mais longe. Felgueiras é uma cidade bem em conta, só que ela é divisa entre Porto e Braga. Então ela é bem assim, não tem fim do mundo. Nada, é fim do mundo. Obviamente, vai ter mercado, vai ter clínica, né, de médico, hospital, enfim, vai ter tudo isso. Isso eu não senti falta. Mas, se eu precisasse, vai ter evento, vai ter alguma coisa, tem que ir pro Porto. Vai ter alguma coisa legal pra se fazer, shopping, tudo, tinha que ir pro Porto. Se você não tivesse carro. Ou Braga, né? Se não tivesse carro. Não, se eu não tivesse carro, não tinha o que fazer. Da onde eu morava até o mercado mais próximo era 1 hora andando. Não tinha como buscar o mercado mais próximo de onde eu morava. Então, de carro, daria uns 20 minutos. Longe. Sabe? Tipo, 20 minutos, 15 minutos, dependendo, porque não tinha tanto trânsito. Mas eu morava numa zona que é mais rural. E pagava mais barato? E pagava mais barato. Eu pagava num T5, que dava pra fazer T6, 400 euros. Você está indo morar e quer morar no interior, analise bem, principalmente se você tiver filhos. A gente teve clientes e recentemente que voltaram por conta disso. Foram com a gente e voltaram com a gente, porque os filhos não se adaptaram, porque foram morar numa cidade que eu não me lembro o nome agora, mas que era tipo divisa com a Espanha, muito afastado mesmo. Porque tem uns vilarejozinhos muito pequenininhos e então fica mais difícil de se adaptar. Vamos para o próximo. Tivemos um pequeno incidente com a memória do celular, mas estamos aí de volta, pelo menos eu estou de volta, né? Marcelo vai fazer embarque e vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Vamos à quarta maior mentira sobre morar em Portugal, que é que você só vai ganhar um salário mínimo para sempre e que isso vai ser sempre o suficiente. A primeira coisa é sobre ser o suficiente um salário mínimo. Depende para quem, depende onde você vai morar, vai ter muitas variáveis aí, mas normalmente uma pessoa solteira, sozinha, né, dividindo casa, realmente um salário mínimo pode ser suficiente para ela, que o salário mínimo tá aí 820 euros atualmente, né? Então, para ela vai ser ok. Agora, quando a gente fala de um casal com filhos, aí a coisa complica. Aí o negócio complica porque você necessariamente, né, quando a gente tem filhos, a gente vai precisar alugar um local, né? A gente vai precisar alugar uma casa, um apartamento. E isso vai encarecer aí o seu custo de vida, né? Não tem como, não tem o que fazer. Então, dificilmente uma pessoa ganhando 820 euros vai conseguir sustentar uma casa com uma família grande, né? Ou mesmo que for só um casal, já é complicado. Imagina, né, 2 ou mais pessoas. Inclusive, tem um vídeo sobre custo de vida, que eu já fiz vídeo sobre custo de vida aqui no canal, falando qual que é o nosso custo de vida em Portugal. Então, a gente falou bastante disso, né? A gente gasta em 2 pessoas, né? Gastava em 2 pessoas aí, na média de 1.000 e tanto, 1.500, 1.600 euros. Então, você imagina, né? Uma pessoa que tenha filhos acaba tendo que gastar um pouco mais, né? Não tem o que fazer. Quanto mais
membros agregados naquela família, mais a pessoa vai se gastar. Outro ponto, né, que é o segundo ponto dessa mesma mentira, que é a quarta mentira, é sobre que você vai só ganhar um salário mínimo e para sempre vai ficar só no salário mínimo. Muita gente que tá há 20, 30, 50 mil anos em Portugal e ganhando ali um pouquinho, às vezes até mais que o salário mínimo, tipo 1.000, 1.100 euros, e se acomoda. A pessoa não pensa em aprender uma nova língua, a pessoa não pensa em aprender uma nova profissão que possa pagar mais e muito menos de sair daquele local, né? Para quem não sabe, 5 anos que você mora em Portugal legalmente, você consegue pegar a sua cidadania por tempo de permanência. E isso te permite, sim, morar em outros lugares, né? Tem gente que não faz isso, que não... ou não procura estratégias de ir para outro país que pague mais, ou não procura estratégias de melhorar aquilo que ela já faz, né? Aquilo que ela tá naquela profissão, ou ir para outra profissão que pague mais. Eu vejo muita gente fazendo isso. O resto da vida ganhando 800 euros, porque se acomoda. E vamos a outra mentira, que é a quinta mentira, e essa mentira é uma das mentiras que todas as vezes eu escuto ela quase todos os dias, que é o seguinte: Fê, eu não conheço ninguém em Portugal, então pra mim vai ser mais difícil. Ou aquela que tem o mesmo sentido, que é: eu conheço fulano e ciclano e pra mim vai ser mais fácil. Isso é uma grande de uma mentira, que não é porque você tem familiar ou amigos em Portugal, pra você vai ser mais fácil o processo de adaptação, ou se você não tem ninguém, vai ser muito mais difícil. Obviamente, às vezes você vai, minha mãe tá em Portugal, meu pai, eu tenho primos, enfim, alguém que esteja em Portugal que possa te dar um suporte, que possa te receber, que você possa ficar nos primeiros dias na casa dessa pessoa, que essa pessoa possa, sei lá, talvez te enviar uma carta convite, e isso diminua aí os seus custos, tanto da ida quanto para começar a sua vida em Portugal, né? Para iniciar de fato as coisas ali, essa pessoa te indicar os empregos, enfim, isso pode sim te ajudar, mas isso não vai ser a solução dos seus problemas. Isso não vai te isentar de passar por todos os processos que o imigrante passa, que eu digo sempre aqui no canal. Os imigrantes, quando chegam, né, independente do país, seja Portugal, seja outro país, você vai passar pelas questões que todo imigrante passa. A saudade, a adaptação, enfim, N coisas que você vai ter que passar. E tendo familiar, tendo amigos ou não naquele país, você vai passar. E o último e não menos importante é um erro que eu escuto também. Eu acho que esse erro é o que eu escuto todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, em grupos, em tudo quanto é lugar, eu escuto a maior mentira de todas é a mentira de eu estou indo com visto ou cidadania, então vai ser mais fácil. É bem parecido com a questão do amigo, de ter um familiar, tudo, mas muda na questão de documentação. Então a pessoa acredita que se ela for com visto, se ela for com cidadania, vai ser mais fácil o processo dela. Vai ser mais fácil, vai ser tudo mais tranquilo. E isso é uma grande de uma mentira, porque não é bem assim, não. Não é bem assim que funciona as coisas. O processo de imigração, eu sempre digo, vai ser difícil ou fácil para todas as pessoas. Todas as pessoas vão passar por todos os processos de imigração, de saudade, de adaptação, de procurar um lugar novo, de ter que se adaptar a uma cidade nova, enfim, tudo isso vai acontecer tanto para quem tem cidadania, para quem não tem cidadania, para quem vai como turista, né? Porque também, né, ir como turista é se regularizar com a dispensa de visto, eu sempre falo isso. Ou se você vai com visto, enfim, você vai passar pelo mesmo processo. Não vai existir um caminho mais fácil. Não tem um caminho mais que é certeza. Não existe. Na imigração não existe caminho que é certeza, gente. Ai, se eu for por aqui é certeza.
Não, existem caminhos mais óbvios. Vamos colocar aqui. Eu indo para Portugal com 300 euros ou com 5 mil euros, quem tem mais probabilidade de ficar e se resolver no país? Quem está melhor planejado financeiramente e psicologicamente. Então não adianta esse negócio de, ai, nossa, com visto é certeza que você fica. Eu já vi gente com visto, indo com visto e não se adaptando e voltando para trás. A pessoa na época foi com visto D1, que é o visto de trabalho mesmo, de uma empresa contratando aquela pessoa do Brasil, toda aquela coisa. Foi com visto, não se adaptou e voltou em 6 meses. Já vi também gente que tem cidadania e que muita gente fala assim, ai, fulano com cidadania consegue emprego muito mais fácil. Já vi gente com cidadania na sua área, trabalhando ali no que faz, mas também já vi gente com cidadania trabalhando em outras áreas comuns, como, por exemplo, mercado, como, por exemplo, restauração, que é a parte toda de restaurante, né? Então, garçonete, atendente de mesa, enfim. E também telemarketing, que são empregos, assim, que são bem comuns para que aquele imigrante que não tem nada, que é o que vai como turista, muito julgado, consegue esses empregos também. Entende o que eu tô falando? Então, nem sempre vai ser uma coisa ali, tipo, ai, você tem cidadania, é mais fácil. Ai, você tem isso, é mais fácil. Não é, porque todo mundo vai passar por um processo de saudade, todo mundo vai passar por um processo de adaptação com o frio, de adaptação com a cidade, de adaptação com a língua, porque também é complicado, né? Como a gente já falou aqui no vídeo todo. Então, assim, todo mundo passa por esses processos, todo imigrante passa, seja em Portugal, seja em qualquer outro país. Então, meus amores, é sobre isso. Eu trouxe aqui algumas mentiras que você já deve ter ouvido, ou às vezes até mesmo que você replica por aí. Então, para de replicar essas mentiras, porque são apenas mentiras. E se você tinha medo de alguma delas, né? Se você já ouviu e tinha medo, me comenta aqui embaixo, que eu gosto de ver os seus comentários e também responder. E até o próximo vídeo. Tchau!